Um anjo de pele macia e fina, com asas de penas douradas e uma venda cobrindo os olhos, passa a ter uma aparência muito mais horrenda. Uma auréola de fogo sobre sua cabeça, o braço substituído por um mangual, a pele e a asa queimadas, e os olhos agora visíveis irradiam raiva e ódio. Esta é Zariel, a arquiduquesa de Avernus, a primeira camada dos infernos de Baator. Olá, eu sou o Bruno, esse é o Sabedoria 20 e vamos para mais uma história da Lorde D&D. Bom, antes de tudo, Zariel era um anjo solar, que é a casta mais alta e mais poderosa dos anjos. Ela morava em Monte Celestia e estava sob o comando de Lathander, que é o Senhor do Amanhecer e da Luz. Seu nome, Zariel, significa Companheira da Luz. Uma de suas primeiras missões foi dada pelo próprio Lathander, que recebeu o pedido através de orações. O vilarejo de Validílio estava sendo atacado por uma horda de Gnolls, e Zariel foi enviada para ajudar os habitantes. Ela chegou entre os mortais, acabou com a ameaça, e o povo ficou tão agradecido por ela que a fizeram de padroeira e moldaram uma estátua em sua homenagem. Essa vitória fez com que Zariel ganhasse o gosto pela batalha. Mas depois dos tempos das perturbações, os deuses pararam de influenciar diretamente os mortais, passando só a inspirá-los. Isso era uma crença de que, se eles não fizessem nada, o lado maligno também não faria. Isso diminuiria também a influência maligna sobre os mortais. Dentro dessa nova configuração, Zariel foi designada apenas para observar a Guerra de Sangue, que acontecia lá em Avernus, na primeira camada dos infernos. Com o passar do tempo, isso fez com que ela inflasse ainda mais o seu gosto pelas batalhas, e ela ficou completamente obcecada pela Guerra de Sangue. Tanto que foi até os seus superiores dizendo que era possível acabar com os diabos e os demônios, porque os dois lados estavam se enfraquecendo com a guerra, e assim aniquilaria o mal de uma só vez. Mas os deuses não concordavam muito com isso, pois acreditavam que a guerra fazia com que os dois lados se enfraquecessem e não se concentrassem no plano material. Então, nada foi feito. Só que um evento cósmico muito importante a enfureceu ainda mais, o julgamento de Asmodeus em Monte Celestia. Os anjos e os diabos tinham um acordo em que os diabos ficariam nos seus planos, mantendo os seus reinos, que são as 9 camadas do inferno, e as pessoas ruins iriam para lá. Então essas almas virariam soldados contra os demônios na Guerra de Sangue. Asmodeus, que é um comandante de todos os infernos, foi chamado para receber as acusações dos anjos, principalmente porque ele estava quebrando esse acordo. Ele ficava tentando os mortais para conseguir ainda mais almas. Mas como a fila de anjos era muito grande, Primus, que foi chamado para ser juiz, disse que apenas mais uma acusação teria lugar ali. E desse jeito, os anjos começaram a brigar entre si, Zariel no meio dessa confusão toda. O julgamento terminou sem uma sentença de fato, e foi nele que Asmodeus e Zariel tiveram seu primeiro contato. Depois de um certo tempo, a cidade de Elturel, no plano material, estava sendo atacada por ínferos, e a população orou pela ajuda dos deuses. Mas como tinha aquela política de não interferir no plano material, nada foi feito. E isso enfureceu muito Zariel. Contra as decisões dos seus superiores, ela desceu até o plano material e derrotou as hordas de ínferos, mas ela sabia que isso não adiantava, porque uma vez que você derrota esses inimigos, eles voltam para o seu plano de origem, então ela precisava ir até a fonte e arrancar o mal pela raiz. Assim, ela decidiu que deveria fazer uma cruzada contra o mal em seu próprio território, e levaria uma multidão de seguidores, pois os cavaleiros de Elturel, que a idolatravam por causa da recente vitória, a seguiriam onde quer que fosse. Zariel então começa a treinar os cavaleiros e mais gente interessada vai chegando, formando um exército de milhares de cavaleiros. Ela nomeou 4 comandantes, Haruman, Olantius, Iael e Jander Sanstar. Enquanto isso, em Validílio, Enogu, que era um Lorde Demônio, estava atacando o vilarejo com outros demônios sob seu comando. Ao saber disso, o exército de Zariel foi para lá lutar contra essa ameaça. Mas mesmo com tudo destruído, eles batalharam e venceram. Só que isso enfureceu muito Zariel, porque lá era o vilarejo onde ela era padroeira e estava sob sua proteção direta. Assim, ela já decide fazer a cruzada, que ficou conhecida como a Cavalgada. As tropas de Zariel marcham até Avernus e lutam contra os batalhões de Bel, que era o antigo senhor da primeira camada do inferno. Com a tamanha ferocidade das tropas de Zariel, Bel foi forçado a recuar, mas ele era um ótimo estrategista e foi atraindo Zariel para mais profundamente no inferno, fazendo assim alguns ataques de guerrilha que enfraqueciam a moral dos cavaleiros mortais. Isso teve muito efeito, ainda mais juntando com a aura maligna do inferno, e as motivações das tropas despencaram. E é aí
que ocorreu a traição de Jander Sanstar. Como todo mundo estava insatisfeito e cético quanto à vitória daquela campanha, ele leva metade do exército embora, que ficou conhecido como Hell Riders, de volta para Elturel, e assim destrói o portal, prendendo metade do exército e Zariel no inferno. Percebendo que não teria como vencer, Zariel vai para uma ofensiva final e acaba perdendo não só a batalha, mas também sua mão, que foi decepada. E é nesse momento que ela pede para Aiel esconder e proteger sua espada. Depois da derrota, Zariel e seus dois últimos comandantes, Haruman e Olantius, são levados até Nessus, a última camada do inferno, e se encontram com Asmodeus. Asmodeus então os recebem com muitas glórias e elogios e faz uma proposta para Zariel, dizendo que ele era o único, além dela, que não ficava apenas observando e metia a mão na massa. Tendo uma mistura da aura do inferno com sua própria ambição de participar da Guerra de Sangue, Zariel aceita, pois era a única coisa que tinha lhe restado. Asmodeus então a transforma em um arquidiabo, mudando completamente sua aparência. Olantius, vendo isso, tira sua própria vida, mas sua alma é facilmente recuperada e ele se torna um Cavaleiro da Morte, obrigado a servir Zariel para sempre. Haruman, que era o mais fiel, aceita a corrupção e vira um diabo Narzugon montando um pesadelo. Dessa forma, Zariel se torna a arquiduquesa de Avernus. Mas ela nunca esqueceu seu ódio pelo povo de Elturel e depois de 90 anos teve a oportunidade que tanto aguardava. A cidade estava novamente em perigo, ameaçada por um Lorde Vampiro que se entranhou e estava controlando os cargos de importância. Um clérigo de Thorn, Tavius Krieg, fez orações pedindo ajuda, mas ele não especificou para ninguém, pedindo assim para qualquer entidade que pudesse ajudar. Aparecendo de um pilar de fogo, Zariel conversa com Tavius dizendo que tem como ajudar e que ele seria visto como salvador da cidade por muitos anos. Mas em troca, ela iria sugar a cidade depois de 50 anos, sem que ele ou sua família fossem atingidos. Tavius aceita e Zariel entrega para ele o companheiro, que era um orbe gigante dourado e totalmente radiante que ficava iluminando a cidade dia e noite, sempre emitindo uma aura mágica. Dentro do orbe, inclusive, estava aprisionado Nacius, um anjo planetar. Isso fez com que os mortos-vivos e os vampiros fossem mortos e o seu Lorde, que aterrorizava a cidade, fosse expulso. Depois disso, Elturel virou um destino de muitos peregrinos, e Zariel entrega para Tavius um livro chamado de O Credo Resoluto, em que todos, os peregrinos, os cavaleiros e os habitantes, deveriam jurar fidelidade. A desculpa de Tavius seria juntar todo mundo de diferentes religiões e culturas sob um único credo e conviver em paz. Na realidade, assim que eles colocavam as mãos sobre os livros, seus nomes apareciam nas páginas, e isso simbolizava um acordo com a cidade de Elturel e com a própria Zariel, onde todos deveriam defender a cidade de corpo e alma. Isso incluía se ela estivesse no inferno, apesar que ninguém conhecia essa parte do acordo entre Tavius e a arquiduquesa. Uma semana antes da cidade ser absorvida, como prometido, Zariel avisa Tavius e ele se afasta com a sua família. E no momento correto, o companheiro que antes brilhava e radiava sobre a cidade como um sol, se tornou um buraco negro, sugando tudo para dentro, deixando apenas uma imensa cratera no lugar. Em Avernus, ela ficou sobre o rio Styx, presa por correntes. A partir daqui, as histórias de Zariel e da cidade de Elturel ficam por sua própria conta na sua própria campanha. Ou se você quiser jogar a campanha Descida Avernus, você pode comprar ela nos links aqui embaixo. Obrigado por ter assistido, se você gostou deixe o seu like, se inscreva se não for inscrito e até o próximo vídeo.